Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Marília Celin Silveira, trabalho na Escola Antônio Fé Calil, no EJA. A disciplina que eu trabalho é a matemática e hoje nós vamos trabalhar com o tema regra de 3 simples. Antes de iniciarmos o problema, nós vamos verificar alguns conceitos necessários. Primeiro que a regra de 3, nós temos um problema 3 dados e nós vamos em busca de um quarto dado. Aí nós vamos ter que verificar se a grandeza da regra de 3 é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Após, a gente vai verificar todas as unidades de medida, se nós temos que transformar ou simplesmente usar do jeito que está no problema. E por último, fazermos a montagem da proporção. E a proporção para que a gente obtenha o resultado. Também fazendo um parênteses, a gente tem que lembrar que a regra de 3 ela não é só usada na matemática, ela é usada em várias disciplinas, como química, física, biologia, geografia, além da matemática, é claro. E que para a gente resolver os problemas de regra de 3, ou qualquer problema da matemática, nós temos que estar intimamente ligados, como eu sempre falo para vocês, com quem? Com a língua portuguesa. Porque se eu não souber interpretar meu problema, eu não vou saber resolvê-lo. Então, interpretação é fundamental, ok? Então, agora eu vou colocar uma situação problema para vocês. Gente, assim, antes de lermos o problema, ele vai falar sobre festas. Nós sabemos que agora, em função da pandemia, tudo está suspenso. Não podemos fazer festa, não podemos nos unir, mas nós temos que ter a conscientização de ficarmos em casa para nos cuidar. Então, essa é uma situação problema de festas, mas fiz um lembrete para vocês se darem conta que nós temos que ficar em casa, ok? Então, o problema é o seguinte. Em uma festa de aniversário, calcula-se, em média, 7 salgadinhos por convidado. Se 50 pessoas forem convidadas para a festa, no mínimo, quantos salgadinhos eu vou ter que comprar? A gente sabe que isso aqui é uma média, né? Porque tem gente que come mais, tem gente que come menos, mas é média. Então, vamos partir para a coleta dos dados que eu tenho no problema. Se uma pessoa come 7 salgados, (50 pessoas vão comer mais. Aonde que eu coloco 50 pessoas? Eu coloco abaixo da unidade de medida pessoas. X. Então, se eu tenho 50 pessoas, né? Quantos salgados vai comer? Então, se eu sei que uma pessoa come 7 salgados, 50 pessoas vão comer mais. Então, vai aumentar também o número de salgados. Correto? Se eu estou aumentando o número de pessoas e aumentando o número de salgados, eu tenho aqui uma grandeza diretamente proporcional. Tá? No momento que eu tenho uma pessoa, aumentei para 50 pessoas, eu tenho 7 salgados, eu vou ter que aumentar. Aumentei aqui e aumento aqui. Então, diretamente proporcional. Aí vamos fazer a proporção. 1. Na proporção, eu utilizo o sinal de igual no meio. 7 e x. E como sabem que na proporção nós temos que fazer a multiplicação cruzada. Então, o que nós vamos fazer agora? Fazer a multiplicação. 1 multiplicando x, que é igual a 7 vezes 50. Lembro para vocês que na matemática esse pontinho aqui significa multiplicação. Mas se eu não tiver o ponto entre um número e uma letra, eu tenho que considerar que é uma multiplicação. Então, 1 vezes x é x, 7 vezes 5, 35, baixo zero. Então, quantos salgadinhos eu vou ter que comprar? 350 salgadinhos. Então, se eu aumento o número de pessoas, eu aumento o número de salgados. É uma grandeza diretamente proporcional. Agora a gente vai trabalhar então com a inversamente proporcional.
Mas a gente tem que interpretar o problema para saber se é mesmo ou não inversamente proporcional. Então, ó, um carro desloca-se a uma velocidade média de 100 km por hora, faz um percurso em 4 horas. Em quanto tempo faria esse mesmo percurso se a velocidade utilizada fosse 80 km por hora? Então, a gente vai coletar primeiro os dados que o programa me fornece. Então, ó, eu tenho 100 km por hora. E ele fez um percurso em 4 horas. Se eu baixar, lembrando que a unidade de medida abaixo da unidade de medida, 80 km por hora, em quanto tempo ele vai fazer? Eu tenho que descobrir. Então, primeiro, eu vou ter que ver se é inverso ou diretamente proporcional. Verificando aqui, ó, se eu for fazer o mesmo percurso, antes eu fiz 100 km por hora, fiz em 4 horas, agora reduzindo a velocidade, porque eu estou diminuindo, eu vou aumentar o meu tempo. Porque estava a 100 km, fiz em 4, diminuindo a minha velocidade, aumenta o tempo do mesmo percurso. Então, vejam bem, ó, diminui e aumenta. Por isso que a gente diz que é inversamente proporcional. Certo? Então, nós temos aqui uma situação inversa. Agora, como é que nós calculamos? Ó, 100, 80 igual a 4x. Esse seria o cálculo da diretamente proporcional. Mas como nós estamos trabalhando com inversamente, a gente tem que considerar que o segundo termo, ele ficará invertido. E aí sim eu vou fazer o quê? A multiplicação cruzada. Então, 80 vezes o x é igual a 4 vezes 100. Agora, 80, eu posso dizer 80x? Sim, porque se não tem um sinalzinho ali, significa que ele está multiplicando o x. 4 vezes 1, 4. Repito o zero, 400. Aí eu tenho que agora isolar o meu x. 400 dividido por 80. Gente, na matemática nós temos um segredinho. Quando eu estou dividindo um número por outro e tem zero no final, eu posso eliminar esse zero. Então fica 40 dividido por 8 é 5. O quê? Horas. Então, o 400 dividido por 80 será 5 horas. Não esqueça que quando eu tenho um número aqui ó, que está multiplicando, quando ele vem para cá, ele passa dividindo, certo? Então, qual é o tempo que levou? 5 horas. Tá? Então, a inversamente proporcional, eu reduzo a minha velocidade, porém aumento o tempo para fazer o mesmo percurso. Certo, gente? Então, não esqueçam. Aqui, se eu aumentar na diretamente proporcional, o resultado tem que ser maior também. Se for inverso, aí eu inverto o segundo membro. Não esqueçam, gente, de ler muitas vezes. Isso é importante para vocês entenderem o problema. Senão, vocês não chegam a essa conclusão. E aí só façam essa inversãozinha necessária. Gente, assim, ó, esse aqui é um estudo da regra de 3 para o próximo conteúdo, que será a porcentagem que a gente vai trabalhar, né, que é muito importante também, porque nós usamos a porcentagem no nosso dia a dia, em compras, nas lojas, na nossa matemática financeira, nos bancos, para calcular juros, etc. Então, a gente vai trabalhar com porcentagem na próxima aula. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Obrigada